Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez eu vou trazer uma crítica de um filme da Netflix. Esse filme é dos anos 80, mas ele acabou sendo lançado na Netflix há pouco tempo, que é Cujo. Cujo? Eu vou trazer o nome do filme chamado Cujo. Cujo, né? Fazer o quê? Roda a vinheta. É Cujo mesmo? Cujo? Cujo. Após sofrer uma infecção, o cachorro chamado Cujo começa a mudar de personalidade, ficando mais feroz, agressivo e voraz, trazendo muito perigo às pessoas que estão ao redor. Bom galera, aqui nós temos na direção o Léo Twig. Ele tem Olhos de Gato, que é muito razoável, para não dizer ruim, que o filme é escrito pelo Stephen King, é um dos pouquíssimos filmes que é escrito do Stephen King que não deu certo lá nos anos 80, o filme é de 85. E também temos As Joias do Nilo, que é muito bom, não é ser fantástico, mas é um ótimo filme trazendo um bom elenco. Aqui ele consegue trazer o que tinha que trazer, uma única coisa, horror e tensão, ele consegue. Como se trata de um filme dos anos 80, esse filme é de 1983, eu nunca assisti, né? Posso ter ouvido falar, mas Cujo. Mas o primeiro ato desse filme é bem vagaroso, é lento, né? Muitas coisas são jogadas que não traz muito sentido. Uma das coisas que é jogada que traz sentido é especificamente ao cachorro, que acaba sofrendo uma infecção e no decorrer de 40 minutos ele vai sofrendo uma certa mutação, psicologicamente ele fica muito agressivo, ele fica infernal. Os outros 40 minutos até que inicie um horror é sobre muito traição, carro que quebra, o menino tem medo do guarda-roupa, então são tramas que não funcionam, não era necessário. Há muitos personagens aqui que você dá a entender que vai ter uma função boa lá na frente e eles não têm nada, eles não funcionam. São personagens, eu nem diria secundários, mas não tem sentido, não tem muito fundamento. Outros têm boa importância durante o trama, mas no início também não consegue trazer uma boa história. É um filme bem enrolado no começo. Já o segundo ato, que se inicia-se com um horror após 40 minutos, eu quase desliguei e troquei de filme. Mas tudo bem. Sim, o horror funciona, há pânico, há tensão, há muito sangue em alguns momentos. E eu diria até que a parte onde o horror funciona através do cachorro, claro, né? Isso é óbvio. É bem construída, dinâmica, consegue dar bons sustos. Uma das coisas que sempre trouxe bem nítido é que o cachorro fica muito putaço, não só com a presença de pessoas, mas o barulho incomoda ele bastante. Então isso vai criando uma ira enorme no cachorro, ele fica bem ali infernal. Ele é ameaçador, isso a gente tem que admitir, ele consegue transmitir um terror bem construído. E o filme vai criando certas situações para certos personagens que não tem muitas saídas, né? É um local que não tem para onde fugir, a tecnologia não está presente, porque se trata de um filme dos anos 80. Então muitas coisas são criadas para que os personagens também fiquem em perigo, não só através do cachorro, mas em alguns obstáculos que dificultam muito uma fuga ou até para enfrentá-lo. Já o terceiro ato, nada aqui é óbvio, mas você já sabe que tal personagem vai se dar bem. Há alguns momentos que você pensa que esse personagem não vai conseguir, mas tudo bem, é uma boa sacada. Mas é de uma forma que ninguém esperava, né? Vai lá, tum, cachorro morre, mas depois o filme apresenta uma cena a mais, onde representa mais um perigo, você já começa a imaginar, isso não acabou por aqui. Então é um terceiro ato bem construído, mas algumas coisas você imagina que vai acontecer, não é totalmente óbvio, mas ele é meio remendado ali, mesmo trazendo o horror convincente, apesar de um filme dos anos 80, muitas coisas aqui são costuradas em cima de costura, dá certo, mas fica uma coisa meio, poderia ser melhor. Já pela parte técnica, como se trata-se, né, de um filme dos anos 80, repito, dos anos 80, não dá pra gente enaltecer
Algumas coisas aqui você percebe que há um aprimoramento, uma trilha sonora bem apegada, algumas vezes meio tediante, não era necessário, mas tudo bem. Às vezes a trilha sonora entregava a cena, né, perigo, mas tudo bem. As jogadas de câmera aqui são básicas, mas não há muito do que também se enaltecer e também criticar, é bem ali simples. E entre outros elementos, o roteiro, ele é bem escrito depois de 40 minutos. Antes não há muita coisa para se enaltecer, não há uma criatividade. Ele é bem escrito depois de 40 minutos, né? Mas também não é nada fantástico. É como eu disse, o filme só tinha que apresentar uma coisa, um horror concreto, convincente, ele apresenta na maioria das vezes. Mas fora isso, tudo aqui é artificial, remendado, truncado e fragmentado. Mas uma coisa a gente tem que também que elogiar, o tom e o ritmo aqui funcionam bem. Não é uma coisa constante, mas em alguns momentos é difícil o tom cair e o ritmo desacelerar. É uma coisa que é bem jogada ali, bem instável, funciona. Por alguns minutos, eu diria de cerca de meia hora, por aí, ele funciona. Bom, galera, já começando pelo elenco, o elenco só funciona, todos os personagens, tirando o cachorro, só funcionam depois de 40 minutos, tá? Então vamos lá, a Dale Wallace, ela tá muito bem, é uma personagem que ela consegue lhe convencer, ela é dramática, ela tem uma fúria, alguns momentos que você coloca-se no lugar da personagem que não há muitas saídas, ela é colocada ali para ser o embate, a grande vítima do cachorro, essa é a realidade. Mas ela se dá bem, né? Todas as suas protagonizações dão certo e ela segue bem o plano roteiro, que não é genial, mas ela sobressai muito bem. Algumas vezes a personagem dá umas derrapadas, mas é a melhor de todos, acreditem. Ela faz o suficiente para estruturar o filme. Já o personagem interpretado pelo Danny Pintauro, ele está aqui para trazer choros, mimimi e muito pânico, nada mais, nada menos. Já o personagem interpretado pelo Daniel Ruggie Kelly, ele parece estar se divertindo aqui, sei lá por quê, e é um personagem que rodeia o filme, dá a entender que ele vai fazer alguma coisa, mas não faz nada. O roteiro não utiliza ele dentro da trama do horror. É um personagem bem notável durante uma boa parte, mas não faz nada. Já o personagem interpretado pelo Ed Lauter, ele é amigo do diretor, né? Ele dá um bom funcionamento até uma parte onde tem que ir, somente isso, nada mais, nada menos. E por último, o Cujo, né? O Cujo tá bem aqui, eu gostei de uma parte onde a maquiagem transforma o cachorro, né? Dando bem ameaçador, você só de olhar para ele já dá medo, mas algumas vezes ficou meio nojento, né? Mas repito por mais uma vez, é um filme dos anos 80, ele consegue ser bem aterrorizador, acreditem, você não vai querer estar de frente com um cachorro desse, nem nos seus dias mais calmos. Imagine então ele bem feroz. Ele se sobressai bem, é bem utilizado, mas algumas vezes deu a entender que não era um cachorro, era um urso. Cujo, desculpe galera, eu não consigo. Cujo é um filme onde traz um horror convincente, com uma tensão convincente, mas um roteiro muito vagaroso, lento e uma dinâmica pouca trabalhada. Eu acho que faltou um pouquinho extrair de um ou outro personagem, apesar da grande protagonista dar certo, eu acho que faltou mais camadas. É um filme curto, tem 1h34, algo assim, então é o suficiente para apresentar o que tinha que apresentar. Outros elementos são bem variados, não são nada assim de se enaltecer, mas funciona. É um filme mediano, né? Essa é a realidade, não há uma produção que se exalte, então eu só posso dar uma nota 5.5. Eu estou dando uma nota ainda razoável porque muita gente vai desistir de assistir esse filme no começo. Você vai começar a perceber que não tem nada a ver, mas depois de 40 minutos o filme anda, flui e consegue te prender uma certa atenção. Cujo está na Netflix, né? Tá lá, se você quiser assistir, eu recomendo sim, mas tenha paciência. É um filme que vai demorar um pouquinho para te mostrar medo, pavor. Mas é legal, é bacana, vai te trazendo um certo tédio, mas depois há um horror bem concreto. Bom galera, por aqui nós terminamos, tamo junto, até a próxima.